Estou num dos maiores e mais emblemáticos símbolos da nossa cidade. Romântica e cheia de charme, ela foi construída para ser um atracadouro, mas nós insistimos em chamá-la de ponte. Olá, eu sou o João Jatobá e hoje vamos conhecer este monumento arquitetônico aqui de Aracaju, que já teve seus momentos áureos, ligando Aracaju ao futuro, ligando Aracaju ao mundo. E hoje, além da importância histórica, ainda mexe com nossa imaginação. Então vem comigo! Estou falando da Ponte do Imperador. E para você, assim como eu, está curioso saber mais sobre ela, convidamos o doutor em História, Luiz Cruz, mais conhecido como Luizão. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. É um prazer, obrigado por ter aceitado o convite, viu? É uma alegria estar aqui. Para falar sobre esse monumento que é tão emblemático para a gente, né? Sem sombra de dúvidas. Me diga uma coisa, antes de mais nada, a origem dela, por que Ponte do Imperador? A Ponte do Imperador ela foi construída para recepcionar suas majestades imperiais, Dom Pedro II e Teresa Cristina e sua comitiva, que veio para Aracaju em 11 de janeiro de 1860. Então, ela era um tempo festivo, recebeu o imperador aqui e com o passar do tempo, essa ponte foi se transformando, recebendo outros nomes, como Ponte Metálica, Ponte do Governador, Ponte do Presidente, e ela assume várias funções com o passar do tempo, né? Mas, por último, voltou a se chamar Ponte do Imperador. Porque na memória coletiva dos sergipanos, esse patrimônio remete à sua função inaugural, né? Que é lá no tempo da estrutura de madeira dela, certo, que foi para recepcionar o imperador. Mas com o tempo ela foi ganhando outras funções, outros nomes, de acordo com o jogo político da época. Certo. Me digam os momentos mais marcantes que essa ponte assistiu, né? Vamos dizer assim. Então, depois que o Império acaba, essa ponte ela vai se transformando como a própria cidade de Aracaju. Ela ganha uma estrutura de pedras, aí depois vem uma estrutura em madeira, e depois ela vai recepcionar momentos marcantes na história de Aracaju. Por exemplo, alguns aviões do Rio de Janeiro vão amerrissar no Rio Sergipe e vão subir aqui nessa região. E se você olhar bem para a Ponte do Imperador, ela é um complemento para a Praça Fausto Cardoso, o Palácio do Poder, há uma arquitetura do poder em torno dela, e ela marca, principalmente os aracajuanos, quando é 1º de janeiro de cada ano, quando tem a festa de Bom Jesus dos Navegantes. Certo, que a procissão ocorre por aqui. Sim, porque a ponte também está vinculada ao mundo naval. Então, o que fez ela nascer foi uma ambição da sociedade sergipana que queria dialogar com o mundo. Aí vem a ideia de ponte. A ideia de ponte vem não no conceito frio de ponte ou de arquitetura, mas no conceito simbólico. De ligar ao mundo. Vamos usar uma expressão... A porta de entrada aqui para o... Exato. Vamos usar uma expressão assim. Quem vem para a ponte precisa ter um olhar de giro. O que é o olhar de giro? É olhar para a Boca da Barra, para ligar a cidade de Aracaju a outros portos do Brasil e do mundo. Tem que ter um olhar para o Vale do Cotigueba, as cidades mais importantes do açúcar, Laranjeiras, Maruim, Riachuelo. E tem que olhar para a Barra dos Coqueiros também, porque vem toda uma transformação arquitetônica e histórica nessa região. Então não é um olhar frio, tem que ser uma ponte para a Barra. Não, é um olhar para a mentalidade daquela época da sociedade oitocentista que sentiu necessidade de criar uma cidade naval. Aqui era ponto de passagem obrigatória, você citou as cidades mais importantes. Sim. E pouca gente sabe da real importância dessas cidades subindo o rio, né? Sim. Era o polo de produção de açúcar. É necessário deixar claro, bem didático para as pessoas entenderem, que ao longo da orla aqui da Rua da Frente, né, a antiga Rua da Aurora, existiam várias pontes, né? Ponte do Brau, Ponte do Lima, e a Ponte do Imperador é a única que resistiu por ser, digamos, como o próprio nome diz, a mais majestosa. É verdade, então aqui já teve... Essas construções foram se acabando? Foram se acabando, então é para chamar a atenção que Aracaju ela foi criada para ser uma cidade naval. As pontes serviam para ancorar navios. Sim. E eram mais de 5 pontes ao longo do rio, entendeu? Do bairro Industrial até lá no Yacht Club hoje. E aí a gente vai percebendo que a cidade vai se transformando, né? Aquela ponte de madeira virou uma ponte metálica, que virou uma ponte arquitetônica. É como a própria cidade de Aracaju, que com o passar do tempo, ela deixa de ser uma cidade um tanto simples, que estava começando
com pissarra, depois vem a balustrada, depois no lugar do navio vem um bonde, vem um carro, vem um avião. É o dinamismo que toda cidade tem. Interessante que as pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, se realmente o imperador esteve aqui, né? Então, as pessoas precisam conhecer mais a história de Aracaju, e uma das formas interessantes de conhecer é percebendo seus monumentos, é fazendo programas como esse e estabelecendo diálogos para que as pessoas em casa entendam a importância disso. Então eu já vou emendar na próxima pergunta exatamente sobre isso, a importância de você manter esses monumentos, manter a identidade viva, manter essa história viva. O que é que isso interfere no inconsciente coletivo, no consciente coletivo das pessoas que moram na cidade? É porque toda vez que um monumento ele ganha esse título de monumento histórico, ele está contando uma história. E ao contar uma história, ele está trazendo uma mentalidade de quem o criou para as gerações do presente e do futuro. E aí a ponte assume o seu papel, que é uma ponte que liga ao passado, ao presente, como a gente está fazendo aqui, e ao futuro, que as pessoas tomem posse, tomem a consciência histórica da importância desse monumento. Bom, não é à toa que ela ainda mexe com a imaginação de muita gente, né? Mexe, e aí eu vou chamar a atenção dessa força dessa palavra, que é a imaginação que você falou. Como historiador que sou, eu consigo ouvir as memórias das pessoas com os navios a vapor passando aqui, tocando, buzinando e mexendo com a cidade. As pessoas em Aracaju faziam com os lenços assim. O imperador, quando chegou, quando foi embora, nos anos 20 também, quando passava o navio estrangeiro, eram pessoas que mexiam. Então o simples gesto de um lenço, o simples gesto que, inclusive, de você ouvir, era muito comum usar era lenço. Muito comum. O aracajuano, ele tem um vínculo muito forte na sua tradição com o novo. E quem trouxe esse novo? Os navios. Os navios traziam notícia da corte, traziam notícia da Europa, tecnologia da Europa. Essa estrutura aqui tem uma estrutura inglesa aqui. Tem um italiano que fez uma reforma aqui, que trouxe a sergipanidade para cá. Então, esse ancoradouro, que na verdade, dentro da ótica tradicional dos sergipanos, é uma ponte, tem uma leitura de horizonte muito mais amplo e dá uma aula de história aqui na ponte. Nossa! E aí é tema para um próximo programa, né? Porque você tocou num ponto que eu adoraria e vamos retratá-lo aqui, que é essa busca do sergipano pelo novo. Sim. Na década de 20 você tinha uma lista de importações de coisas da Europa, como desde o chocolate, a seda, das bebidas mais sofisticadas, a produtos que só fabricavam na Europa e que vinha tudo via naval. E a questão também do que vinha era os jornais, as revistas científicas, o conhecimento, a ciência, tudo vinha através da ponte na Rua da Aurora. Da Rua da Aurora, exatamente. Professor, muito obrigado por ter aceitado esse convite e que bom que a gente aprendeu um pouco mais sobre a história da nossa cidade que, né, além de alavancar a nossa identidade como aracajuano, né, a nossa autoestima também vai lá em cima. Ah, né? Com certeza. Gente, a gente fica por aqui. A gente se encontra em qualquer ponto da cidade para falar um pouco mais sobre o nosso passado, sobre a nossa história. Porque você já sabe, aqui tem história.